Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jill Company, o podcast que traz voz ao silêncio de profissionais que necessitam criar conteúdos para as redes sociais e muitas vezes acabam não conseguindo se expressar. Hoje eu estou aqui com Raquel Rangel, nossa doutora, e ela vai contar um pouquinho da história dela e, a partir disso, também das novidades que a empresa dela está trazendo para o mercado. Seja bem-vinda, Raquel. Oi, Joe, muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo. Sabe que eu admiro muito o teu trabalho, já te Obrigado. acompanho faz tempo. É a nossa referência aí de marketing, né? Muito obrigado. Raquel, vamos lá. Antes da gente chegar lá para a gente falar da clínica, para a gente falar das suas novas especializações, eu queria que tu falasse para o pessoal quem que é a doutora Raquel Rangel, além dos títulos e formações. Então, eu sou uma pessoa que desde nova fiz muitos planos para minha vida e junto com esses planos sempre quis ter família, ter filhos, casar, toda aquela coisa Sim. tradicional. E assim eu fiz, né? Hoje sou mãe de 3 meninos, Olha né? só, que 2 desafio. adultos, um pequeno ainda, que já está pré-adolescente, já está lá com essas Naquela demandas, fase. aquela fase. E sempre atrelado a isso, né, o meu marido, minha casa e o trabalho, né? Como uma boa capricorniana, o trabalho está sempre ali, né, norteando todos os meus movimentos. E essa Raquel, então, dá conta dos 3 filhos, do marido, do trabalho, da clínica e da vida pessoal ainda. Tento, né? Entre altos e baixos, a gente vai tentando equilibrar, né, um dia após o outro, para conseguir dar conta, né, de toda essa demanda aí. Ah, muito bem, é isso aí. O negócio é manter o equilíbrio. Exatamente. Me conta um pouquinho da tua trajetória profissional, por favor. A minha primeira formação foi enfermeira. A nossa família é uma família com médico centrada, né? A gente tem bastante pessoas da área da saúde, então Uhum. eu não fiquei muito para trás, né? Eu sempre gostei da assistência e sempre fui a enfermeira da família, que quando os primos se cortavam, se machucavam, eu que vinha Era tu que correndo, estava eu que pronta lá. estava lá fazendo curativo, colocando mertiolate, então eu já tinha essa coisa meio já implícita, né, desde a infância. Com o passar dos anos, eu percebi que era pouco para mim, né? Eu Uhum. sempre fui uma pessoa de gostar de expandir, né, meus horizontes e ficar institucionalizada em instituições ali presa a um posto, né? Uhum. Sim, sim. Fez com que eu começasse a me questionar se eu ia conseguir levar isso para a vida toda. A partir daí surgiu então a estética, né, na área da enfermagem, e assim mesmo eu cheguei num momento que eu quis mais. Quis Então foi mais. quando caiu para mim a odonto, né, de Certo. uma forma que eu pude conciliar, né, daquele jeito, mas acabei então fazendo a segunda formação, que foi odontologia, assim, como cirurgia dentista, Sim. para atuar assim com maestria na face também, não só Uhum. corporal, como antes a enfermagem me proporcionava. Perfeito. E aí, então, primeiro foi a enfermagem, aí depois a odontologia. E aí, por Sim. quanto tempo tu ficou nesse período até abrir a clínica? Eu fui enfermeira atuante uns 18 anos, né? Aí depois eu entrei na faculdade de odonto, eu tinha 38, né? Me formei um pouco antes que meus colegas, em função de já ter algumas cadeiras feitas, né? Uhum. E aí eu comecei então me formei com 41 anos e a partir dali eu fiquei mais na questão de odonto pela abrangência que ela me Uhum. proporcionava. Sim. A clínica ela surgiu com a nossa insatisfação em relação à assistência nessa região da Serra, no sentido de que aqui a gente não vê assim uma saúde mais comprometida com os pacientes, Uhum. né? A gente percebe que tem muito aquela política de mandar as pessoas para fora da cidade, vai Sim. para Porto Alegre, vai para Caxias. Muitos profissionais vêm desses lugares atender aqui, né? E os daqui onde é que estão, né? Então, Exatamente. por a gente ter essa cultura, né? O Marcelo, meu marido, sendo médico,
tendo também atuado em Porto Alegre, eu tendo atuado na enfermagem em Santa Maria, cidades maiores, a gente sentiu falta desse abraço, né, desse comprometimento aqui na cidade. Foi quando surgiu a ideia de vamos botar uma clínica. Depois a gente vê o que a gente faz a partir daí, né? Sim, sim. Mas inicialmente foi mais nessa questão aí de E aí ter surgiu uma referência, uma né? referência. E aí com isso surgiu a Clinivita. Com isso surgiu a Clinivita, que sempre foi com um objetivo de cooperativismo, né? Onde a gente agrega profissionais, especialidades num núcleo, né? Num espaço único. E deu super certo, a gente percebeu que a partir da nossa coragem, outras pessoas também tiveram essa ideia, foram surgindo clínicas com esse mesmo perfil, misturando também odonto com medicina, né? Porque no início o pessoal ficava clinicão, será que vai rolar? Sim. Hoje, esses mesmos que ficaram assim, a gente percebeu que também foram lá e buscaram esse mesmo modelo por ver que dá certo, Sim, né? sim. Porque é uma divisão de despesas com um agregamento de especialidades, né? De atuações, então dá muito certo. Então, a partir desse teu relato, a gente pode entender e compreender que a Clinivita foi pioneira nesse segmento aqui na região? Eu acho que já existia alguma, mas acredito que a gente foi os que pessoas assim, por já ser da saúde, né, a gente conseguiu expandir mais sim esse Perfeito. movimento na cidade. Acredito que sim. E há quanto tempo já tem a clínica? A clínica começou em 2019, né, bem ali antes da pandemia. Sim. Conseguiu sobreviver à pandemia, né? Então agora estamos indo para 6 anos de 6 Clinivita. anos. E como que foi o desafio na pandemia? A pandemia foi um desafio porque a gente atuava, né, mais na questão de não poder fazer a quarentena, né? Porque muita gente questionou, vocês não pararam. O Marcelo mesmo, meu marido, pegou Covid, ficou entubado, ficou internado grave, né? Mas também ficou se expondo. Mas aí a gente entra naquela questão que a gente fez com que a gente abrisse a clínica. Agora que as pessoas precisam, a gente se esconde, a gente não Exatamente. vai dar assistência, né? Então, não, né? Não faz sentido. A gente estudou e fez um juramento para isso. Então, é neste momento aí da guerra que a gente vai botar a cara a tapa. E assim foi. Então, por isso que até não tivemos grandes baques, porque a gente seguiu, né, prestando assistência, atendendo os pacientes na pandemia. Muito bem, que outras empresas usem isso de inspiração É. para os momentos difíceis, né? Entender Exatamente. o porquê veio ao mundo, né? Porque às Exatamente. vezes as pessoas acabam ficando com medo por N situações e esquecem o motivo por que iniciou aquilo, né? Isso seja Exatamente. negócio, seja relacionamento, né? Quando Qualquer- o negócio dá né, estabiliza, aí o pessoal corre fora, né? Aconteceu, mas cada um com a sua consciência, né? Exatamente. Bom, então, desde 2019, temos aí 6 anos, e a Sim. Clinivita está indo, então, para um outro patamar agora, né? A gente tem uma clínica nova, é isso? Exatamente. Então, nessa política de agregar colegas, né, surgiu aquela necessidade de aumentar o nosso espaço, né? Muita procura, muita gente querendo participar da equipe, né, participar dessa nossa proposta. Aí surgiu, junto com isso, né, uma possibilidade de troca de endereço, que também não foi uma troca de ponto, né? A gente só apenas está indo para o outro lado da rua, num lugar um pouco maior, né? Numa sala que comporte mais profissionais, né? E o que facilita muito, né? Porque daí as pessoas já têm a referência de vocês. Exatamente. E tá pertinho e até para o fluxo de vocês também, né? Exatamente. Então, as coisas aconteceram meio do jeito que surgiu essa proposta para a gente. A gente está alugando esse lugar, né? E tudo casou certinho, o número de salas, como é que nós ia construir e fazer. Então, a gente falou, é agora ou nunca, né? Vamos lá. E fomos. Muito bem, muito bem. E a clínica está oficialmente inaugurando agora no dia? Dia 12 de setembro vai ser a nossa inauguração oficial. Agora a gente já está em atividade ali, já conseguimos trocar de endereço, mas não está completamente pronta, né? Ainda tem alguns Tem que detalhes. mudar, então... Já tem que começar, então. Mas dia 12 vai ser a nossa inauguração oficial.
E aí sim, aí vamos abrir com chave de ouro para correr para o sucesso, né? Muito Podendo bem, muito bem. prestar essa assistência aí que a nossa comunidade merece. Ah, parabéns. Obrigada. E quais novas especialidades com essa mudança vocês estão trazendo para dentro da Clinivita? Sim, a gente tem hoje atendendo com a gente cardiologista, clínico geral, geriatra, medicina integrativa, ortopedista com traumatologista, gastroenterologista, uma neurologista, psicóloga, nutricionista. Deixa eu pensar se eu não vou esquecer alguém, senão vou me matar, né? Uma biomédica. Duas biomédicas, uma em formação, uma já formada, né? E acho que, por enquanto, isso. Vamos ter um quiropraxista, né? Já estamos vendo sala. Pode ser que também venha uma ginecologista. Temos um mastologista também, doutor Eduardo. Muito bem. Então, é isso aí. Então, bastante. aquele... E a odontologia, claro. E a odontologia. E a parte estética que a gente já vai falar, exatamente, né, logo mais ali na frente. Muito bem. Bom, a gente entende que, com o passar do tempo, outros profissionais, né, outras especialidades vão vir. Sim. E desses especialistas que já estão na Clinivita, atendimento é só particular? Tem atendimento a convênios? A gente tem aquela questão dos convênios, né, que às vezes até gera um pouco de tensão, né, em relação a algumas especialidades. Por quê? Hoje não tem mais aquela facilidade que se tinha de tu credenciar uma empresa no convênio, né? Se eu credenciasse o CNPJ da Clinivita no convênio X, todas as pessoas que atuassem lá dentro conseguiriam atender esse paciente através desse convênio. Hoje já não existe mais essa facilidade, a gente não consegue credenciar o CNPJ. Então, o que acontece? Cada profissional tem que ter o seu alvará e o seu credenciamento. Certo. E isso dá um pouco de oscilação em relação a essas questões dos planos. Alguns conseguem entrar, porque às vezes não há abertura pelo plano, né? Certo. A gente tem colegas que não conseguiram se credenciar, por exemplo, pelo plano da Unimed, né? Outros por círculo operário. E assim nós vamos, né? E existem várias questões burocráticas em relação a isso. Mas sim, né, a maioria atende planos, uns plano A, outro plano B, nem todos atendem todos os planos, né? Alguns só atendem particular por razões pessoais, para poder até reduzir um pouco essa gama de pacientes em relação à disponibilidade de horário e tudo mais, né? A atividade que eles exercem. Mas a gente consegue, sim, ter várias especialidades por planos de saúde. Temos credenciamentos pelo SUS também, de algumas especialidades, né? Que daí são encaminhados da Secretaria de Saúde para a Clinivita. Certo. Então, os do SUS vêm através do encaminhamento da Secretaria de Saúde. Isso. E desses outros profissionais que têm o atendimento pelo convênio, o ideal é que faça contato com a clínica. Exatamente. Peça pelo profissional. Isto. E, a partir do profissional, identificar quais os convênios que eles têm. Isso. Exatamente. Daí vai ser bem pontual. Não tem como a gente dizer todos atendem tal plano. Cada um tem os seus credenciamentos, então o paciente vai ter que entrar em contato para saber. Maravilha, muito bem. Bom, a gente tem aí uma gama de profissionais especialistas que podem estar, então, atendendo às necessidades aqui da região. Isso. A partir disso, vamos começar a falar agora sobre o lado estético, né? O lado que acredito que é o que mais está... Mais movimenta, mais movimenta o mercado, né? Seja homem, seja mulher, a mulherada principalmente. Os homens mais discretos, né? Eles dizem que não, mas vão, né? Só não publica e tudo mais. Sim. Que é a área do rejuvenescimento, né? Isso. Digamos assim. A partir disso, tu fez algumas especializações. Sim. E aí você, como cirurgia dentista e como enfermeira, como que essas duas formações auxiliam e te tornam diferente
com benefícios, digamos Sim. assim, na hora de fazer um procedimento estético. Exatamente. Na verdade, a gente não estudar, né, e se for ter uma formação, nunca se perde, né? Ainda mais que quando tu agrega ela a uma mesma Mesma área, área. né? Então, assim, eu vou dizer que com certeza, né, eu saí na frente em relação a alguns colegas, enfim, por já ter, né, já tá, como dizer assim, com a mão na massa, né? Por Sim. exemplo, para mim uma seringa é quase uma caneta, né? É meu instrumento de trabalho, Sim, né? sim, isso, Eu né, vindo lá da trabalhei em UTI enfermagem. neonatal, né? Então eu puncionava bebezinho de 800 gramas, né? Eu tinha já essa destreza por dom e por também estar na área, né, por experiência, né, já na questão da enfermagem. Então, quando eu entrei no odonto, né, vou dizer assim que foi como, assim, foi fluir Vai expandir um pouquinho os é, conhecimentos, porque a base você já tinha. exatamente. E a gente já carrega essa bagagem, então, assim, isso foi muito norteador, até para mim ter certeza que eu queria aquilo e também me facilitou muito, né? Muitas portas se abriram com mais facilidade em relação à execução e entendimento e aprofundamento das áreas na estética injetora, principalmente, né? Essa de injeções, de aplicações de produtos, enfim, procedimentos um pouco mais invasivos, né? Isso, então, realmente facilitou muito e eu percebo, assim, que muita gente, às vezes, até desiste quando chega neste momento por já Certo. não conseguir se sentir capaz de dominar, né? Essa questão aí dos pérfuro cortantes, vamos dizer assim, né? Certo. E aí, até para as pessoas entenderem Sim, melhor em casa, porque sempre tem aquela briga, né? Vou fazer tal procedimento com tal profissional, vou fazer um sim, procedimento com tal profissional. Dentro dessa tua formação, tanto da área de cirurgia dentista quanto da enfermagem, sim. para as pessoas entenderem assim de fato o que isso tem de diferencial e benefício, digamos assim, na Pois hora é. de um atendimento. Dê um exemplo. Um exemplo, assim, a dermatologia e odontologia, tá? A gente sabe que eu, por exemplo, eu preciso estudar o órgão pele para mim exercer uma odontologia de excelência, Sim. né? Então, não estou invadindo a área da dermatologia, estou me equipando, estou me especializando na minha área com excelência, porque o músculo ele está embaixo de um tecido subcutâneo e de uma pele, ele não está lá sozinho, Sim. né? Então, por exemplo, na odonto a gente tem na graduação, né, cadeiras de anatomia de cabeça e pescoço. Na medicina, os colegas não têm. Eles vão Sim. ter se eles se especializarem em cirurgia de cabeça e pescoço ou afins, né? Então, querendo ou não, a gente já sai, sim, né? Vamos dizer, com o instrumento na mão. Claro, tem gente que não se aprofunda, né? Tem Certo. gente que fica numa especialidade X, outras especialidades Y maravilhosas, porque daí super especializam naquele conteúdo, naquela... Mas a gente já sai com esse instrumento na mão. Eu tenho conhecimento da anatomia de cabeça e pescoço, ponto. A partir daí, o que eu quero, né? Então, a odonto, por exemplo, tem gente que diz, dentista tem que tratar de 32 dentes. Não é bem assim, porque o céu da boca, onde acomoda meus dentes superiores, ele é o chão do nariz, ele é o que estrutura a face da pessoa, né? A gente brinca que quando tu modifica o sorriso de uma pessoa, às vezes tem gente que pensa que ela fez uma plástica, é porque ele reestruturou e reacomodou uma gama de estruturas anatômicas que vão, né, cercear lá, né, na questão dentária. Diminui ruga, melhora a estrutura facial da musculatura, do selamento labial, da dicção da pessoa, fonética, tudo, fora que a autoestima, né? A Sim, sim. autoestima já melhora. Então, assim, eu preciso entender e realmente saber que se, por exemplo, eu reconstituir, se eu fizer fizer
um planejamento dentário num paciente e eu não consegui chegar naquele resultado só através daí, talvez eu tenha assim que fazer um preenchimento naquele lábio, melhorar o selamento labial, Certo. eu tenho que fazer um preenchimento naquele malar que passou anos edêntulo, sem dente, para que ele repõe essa estrutura de uma forma Perfeito. agradável, harmoniosa. Não é assim, é que às vezes a gente se acomoda, né? A gente sabe que tem pessoas que não, vou botar ali o implante do dente dele e depois ele vai procurar outro profissional. É uma opção, né? Claro. Mas eu já não sou uma pessoa assim, eu já gosto de vamos terminar o que a gente começou do jeito que a pessoa merece, né? Isso. Com excelência mesmo. Você foi falando assim, eu fui formando a imagem, digamos assim, quando a gente tem ali aquelas vídeos de transformação da pessoa, né? Exatamente. Basicamente seria a transformação de praticamente dentro da boca Pra vindo fora. para fora. É por isso que a gente fala que é harmonização orofacial. Certo. Porque a gente é um ser que a gente iniciou pela boca, né? Se for parar para analisar, nosso primeiro instinto de sobrevivência é a sucção, é o seio materno, é tudo que começou pela boca, né? Sim. Lá na nossa formação embrionária, nosso tubo digestivo começou na boca e era um tubinho único, depois se diferenciou. Então, assim, é uma estrutura, né, estomatognática que a gente, às vezes, não dá a devida importância, né? Tanto que antigamente tinha toda aquela questão dos dentistas que tiravam dentes, que as pessoas se sentiam mutiladas, que não se tinha outra... Mas tudo evolui, graças a Deus, né? As mentalidades evoluem, as técnicas evoluem e a gente está sempre tentando melhorar isso cada dia mais, tentar apagar um pouco esses traumas aí dos nossos primórdios e refazer essa história da odontologia, né? Muito bem, muito bem. Então, para quem tem dúvidas sobre qual profissional contratar ou na hora de mexer, né, no seu rosto, no seu sorriso, ou fazer qualquer transformação, né, no seu rosto, na sua aparência, então pesquise pelo profissional, né, entenda, né, os prós e contras que a profissão dele, que a formação dele pode vir proporcionar, né, para o procedimento. Exatamente. A gente tem aqui que você está fazendo uma nova especialização, isso? Eu vou começar. A pessoa que não para, né? Baseado justamente na atividade da estética, eu senti necessidade de mais, né? Então, aproveitando o gancho da cirurgia e também nos cursos e congressos que eu tenho feito, eu resolvi, então, fazer a especialidade, né? Uma mentoria, na verdade, em liftings faciais, tá? Mini lifts menos invasivos, né? Que é a bola da vez por N razões, não é só por uma razão de conveniência, né? Mas por uma razão de não ser tão invasivo e ser resolutivo, né? Certo. Porque a gente também tinha aquela coisa de a pessoa está tão plastificada que não consegue mexer o olho, não consegue mexer a boca, e realmente tinha um pouco essa limitação, né? Devido às técnicas que se tinha. Hoje a gente sabe que isso mudou, né? Que a gente consegue suavizar aquela queda facial, suavizar aquela flacidez, sem que a pessoa olhe e diga: nossa, que pessoa plastificada. Não, né? Hoje em dia a gente tem essas técnicas maravilhosas desenvolvidas justamente para que não seja percebido, mas que seja resolvido, né? Aquela queixa principal, homens e mulheres, né? Dessa queda facial, que a gente brinca que eu falava muito sobre o rosto derretido, agora está na moda, mas eu sempre falava que a gente derrete mesmo porque a gravidade está puxando para baixo todo dia, né? Então a gente vai conseguir dar sustentação novamente, né? Fazer um perfil novamente nessa pessoa, assim, que ela tenha visivelmente cortes faciais, né, de reparo. Então é uma mentoria com o Dr. Thiago Calcanhoto, que é um professor de buco, né? Super currículo maravilhoso. Super Quem renomado. quiser especular lá no Instagram, tá lá. Sim.
Então, vou acompanhar ele, né, em cirurgias, nós vamos fazer essa mentoria para eu estar podendo oferecer no meu consultório, em princípio ambulatorial, né, esses liftings faciais de região região submentual, pescoço, né, aquele pescocinho de peru que nos acompanha. Bom, basicamente seria então levantar todo o rosto, é isso? Isso, Tá, levantar o rosto. e essa região aqui? Exatamente, essa região do platisma, aqui do mento também, né? A gente vai... É uma incisão discretinha aqui na região da orelha, né? E a gente consegue, então, fazer um descolamento, acessar os tecidos para poder suspendê-los, né? Certo, tá bom. Então, né, já diz o ditado, né, que para baixo todo santo ajuda, né, para descer. Então, agora a gente... E é exatamente isso que acontece. E agora vamos ter, então, recursos, então, para ir contra isso e levantar tudo isso. Exatamente. Porque, na verdade, a gente faz isso, né? Já evitando. Na verdade, a gente já tem alguns procedimentos que evitam a queda. Mas depois da queda estar instalada, a coisa complica, né? Certo. Daí a gente precisa, então, reverter a queda para conseguir a manutenção depois. Não é que a pessoa não vai precisar fazer nunca mais nada. Não. Porque a gente continua envelhecendo, continua tendo perdas, continua com a gravidade, continua com os fatores causais ali, persistentes. Então, a gente só vai reverter o que já, né, a consequência, para depois conseguir a manutenção, né, fazendo os procedimentos corriqueiros básicos que funcionam. Certo. Bom, então esse vai ser um procedimento justamente para quem já caiu, né? Já foi ladeira abaixo, aconteceu, a gente já está aí. E aí, então, a gente tem que corrigir. Mas cada vez mais as pessoas estão prevenindo isso, né? Com que idade que o pessoal está começando a fazer procedimentos? Isso é muito pessoal, né? Muito questão genética, de fenótipo, de estilo de vida, né? Eu não posso, assim, fazer uma regra. Não, a partir de 20 e poucos anos já tem... Porque eu tenho pacientes com 40 anos que estão bem, que não fizeram nada, e tem pacientes com 20 e poucos anos que já não estão tão bem. Já estão assim. Tem de tudo. Eu digo que a gente tem uma descendência que... uma etnia de pele clara, né? Então, acaba desfavorecendo nesse aspecto, né? De fotoenvelhecimento, de rugas, marcas enfim, marcas de envelhecimento e perda de colágeno, porque a pele clara tem essa característica, né? Então, isso já é uma desvantagem para essa região que a gente trabalha. Então, já tem que começar a entrar na mente das pessoas, que tem que começar, assim... a tentar fazer uma prevenção, tomar alguns cuidados no dia a dia, né, em casa, fazer seu home care, não lançar, assim, não se esquecer, né? Sim. Porque quando vem depois que tu te dá conta que tu perdeu, já às vezes não tem mais como tu correr para trás, né? Sim. Porque eu lembro que antigamente, a gente vai entregando a idade, né? O pessoal falava muito que, né, tinha idade específica, né? Era a pessoa lá com 50, 60 anos, que daí ia fazer alguma coisa, um procedimento, né? Por isso que dava errado. E o negócio, então, é se adiantar nesse processo, né, para que isso efetivamente não aconteça. Eu lembro, bom, eu estou agora chegando aos 40, e eu lembro que lá aos 30, fui a primeira vez fazer uma aplicação de Botox, e aí eu lembro até que a médica no dia falou assim, nossa, mas tu tá tão jovem, tu não precisa. Eu, tá bom. Ela se levanta a testa, aí eu enruguei assim, né, deu ali quase um charfeio ali. Ela disse, não, tu precisa. Ela fez um olhão, assim, tu precisa. E aí de lá para cá, enfim, comecei a fazer, e eu fui fazendo manutenção. Hoje, basicamente, eu já nem consigo, já nem volta mais aquilo que era antes, né? Mas, então, e essa prevenção, ela não é só pelo lado estético, para a pessoa ficar lisinha e tudo mais, né? O que efetivamente acontece no rosto quando começa a prevenir? Bom, o Botox é um carro-chefe aí que veio para ficar, né? Ele não veio para a estética especificamente, ele veio para resolver problemas musculares de pacientes graves, com sequelas, enfim, AVCs, pacientes neurológicos que tinham rigidez musculares. Aí, a partir daí, claro, né, a gente percebeu que
ao desativar alguns pontos faciais, né, usando a toxina, se tinha o não mais movimento que causava ruga naquela região. Mas que região? Região que não vou usar, né? Sim. Que aquela história de... Por isso que tem aquela história, né? Não vai em qualquer pessoa, porque tu realmente tem que ter muito conhecimento da mímica facial, principalmente, que é onde tu vai trabalhar, principalmente o Botox. Por que a gente forma rugas no rosto e no corpo? Não. Tem pelanca, né? Uma ruga, não. Sim. Porque o rosto carrega a mímica, né? Eu preciso me expressar, preciso sorrir, falar, comer, me espantar, chorar. Mas até que ponto? Depende. Tem gente que só fala com o rosto, né? Tem gente que fala com a testa, fala. E tem gente que sorri muito, né? Sim, E daí força aquele músculo orbicular do olho, força o músculo nasal, vai forçando. E aí que a gente se dá conta que com a flacidez, com as perdas, mais esse movimento, a gente intensificava o aparecimento da ruga. Então, a partir daí, estudando tudo isso, e que se cada vez tem mais estudos novos em relação à toxina no rosto, se percebeu que a gente tem muitos ganhos, né? No momento que a gente desativa alguns pontos. Antigamente a gente fazia um jeito A, hoje a gente já faz um jeito B, mas no frigir dos ovos, né, o que se quer é desativar músculos que a gente não vai ter prejuízos na mímica facial e que vão melhorar, então, essa questão da ruga em si não se instalar. Se eu aplicar sempre, né, vamos dizer, sistematicamente, Botox num determinado grupo muscular, eu vou desprogramar o meu cérebro de estar movimentando ele e também enfraquecê-lo. É como uma musculação que eu não faço. Certo. Né? Eu faço uma atrofia muscular, então aquele músculo que antes era forte, rígido e bem ativo, ele vai cada vez perdendo mais essa atividade. Tem gente que diz, se eu fizer, eu nunca mais vou poder parar de fazer Botox. Não é que tu nunca mais vai poder parar. É primeiro que tu vai gostar de te ver lisinho e não vai mais querer parar. Segundo, que tu vai diminuir a força daquela atividade muscular e tu vai, com o tempo, não precisar fazer tão seguido. Certo. Ao contrário do que se pensa, tem gente que hoje faz uma vez por ano uma aplicação de Botox facial e tá tudo bem, tá ok. Porque ele já vem sistematicamente desativando aquele grupo muscular. Então, ele conseguiu ter um tratamento. Além, ele preveniu no futuro, né? Ele tratou e preveniu, né, a progressão daquela ruga. Então, do meu caso, do meu exemplo, lá no início, sim, eu fazia a cada 4 meses, a cada 6 meses. Hoje em dia, às vezes, chego a demorar 1 ano. Por exemplo, né, aqui, ó, para o pessoal ver. Eu fiz em janeiro e é agora que vou fazer uma nova aplicação. Mas justamente por esse processo dessa Constância. manutenção, e isso que vai trazendo esse resultado. Para aquelas pessoas que acham que o Botox vai resolver tudo, o que elas precisam entender e saber o que efetivamente o Botox vai fazer? É que o Botox, né, ele é um paralisante da atividade muscular, né? Certo. Ele vai lá na bainha da fibra muscular e inativa ali a conexão do neurônio com o músculo, então ele inativa o movimento. Partindo daí, a gente tem que entender que tem situações na face que eu não vou resolver paralisando a musculatura. Certo. É que nem o nosso famoso código de barras, que tem gente que aplicar Botox na boca. Vamos pensar só um pouquinho. A boca é o músculo que a gente tem que falar, comer, sorrir. Se eu aplicar Botox na boca, o que vai acontecer? A boca vai parar? Fica os bicos de pato, daí começa toda aquela confusão, né? Fica aquelas pessoas que sorri e tá Assim, triste, tá assim, sorri, não tem tá como, triste. porque, então, assim, tu realmente tem que entender como que funciona para tu não indicar errado, tá? Neste caso, por exemplo, para o código de barras, vamos dar um exemplo. O que é o código de barras? O código de barras é aquela linhazinha que forma aqui no lábio em função da contração do músculo orbicular da boca, tá? Que tem mulheres que reclamam, eu não posso passar batom, que começa a subir o batom, parece um raio de sol, né? Então, assim, a gente faz outros procedimentos nessa região que não vão limitar a pessoa a falar, comer, se expressar, né? Daí tem vários, daí entra o preenchimento labial
para correção de perda de contorno, para correção do código de barras, não para virar aquela bocona, né, que a gente sabe que tá. Mas, assim, tem outros procedimentos de desbridamento do músculo, a gente faz um descolamento da pele com o músculo para soltar um pouco essa pele que vem junto com o músculo e fazer um auto-preenchimento, porque daí ali eu proporciono um reparo e esse reparo preenche novamente o que estava parado, entendeu? Aí, então, são questões, assim, de ser avaliado. Na questão muscular do rosto, hoje a gente usa muito casar procedimentos de bioestimuladores com as máquinas, né? Certo. Com a alta tecnologia de máquinas, que seria outra forma, né? Vamos dizer que hoje no mercado, a única coisa que eu consigo ter uma ação muscular, por exemplo, de reparo, é outra forma. Eu faço uma ablação muscular, consigo atingir a camada muscular com ultraformer, o que é o ultrassom microfocado, né? É o único aparelho que eu consigo atingir procedimento a face muscular. Já, claro, tirando cirurgia, né? Certo. Então, assim, tudo tu tem que saber exatamente, assim, olhar para a pessoa, entender o que está acontecendo ali, que camadas eu tenho que atingir para ter um bom resultado e, a partir dali, programar toda essa... Então, assim, tem gente que quer fazer o Botox e resolver tudo, não vai. Hoje em dia, tu tem que fazer uma programação full face. Eu tenho que entender que se eu mexer aqui na pessoa, eu respondo aqui nela. Então, eu tenho que trabalhar aqui, mas eu também tenho que trabalhar aqui. Eu tenho que fazer uma programação, um protocolo para aquele caso do rosto todo. Certo. Então, Mais assim, de um procedimento. Então, assim, para aqueles leigos, resumindo, o Botox ele paralisa algumas regiões do rosto, justamente para não gerar a ruga no futuro. Isso? A gente tem hoje o Botox Full Face, né? Que é uma coisa que está todo mundo perguntando, né? E que antes era muito mal falado. Eu não posso aplicar Botox para baixo, só daqui para cima. Já isso mudou, já mudou faz tempo. Mas também não é todo mundo que habilitado trabalha. a fazer. Enfim, né? E as pessoas também têm receio, né? Os pacientes em si. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que os músculos depressores do rosto, eles ganham força com o passar dos anos, porque a gravidade trabalha junto com eles. Sim. Que nem o músculo platisma, que é esse músculo que se insere aqui, começa na mandíbula e termina aqui na clavícula, ele é um músculo que ele ganha força. Então a gente vira árvore, que nem eu brinco, né? Começa a ficar, né? As pessoas, as senhorinhas já têm o pescoço, mas não tem aqui o contorno, né? Porque ele vai ativando. Os elevadores do rosto, elevador do canto da boca, enfim, todos os elevadores do rosto perdem força, porque a gravidade puxa para baixo, então eles enfraquecem. Então, o que a gente faz com o Botox Full Face? Eu trabalho essa região de platisma submentual para desativar esses músculos que trazem o rosto para baixo, né? Porque se eu fazer a careta, eu já não consigo porque eu me fiz, né? É aquela coisa, tem 5 minutos livres, o que eu vou fazer? Eu vou botar alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Então, assim, e a gente tem uns cacoetes, né? Eu tenho um colega que ele diz, para de fazer boca para baixo, para não sei do que. E eu disse, tá, eu vou fazer o Botox para não, né, não ficar puxando. Então, a gente usa o Botox nessa região inferior para não descer o rosto para baixo, com esse fortalecimento dos músculos depressores, tá? E na região do terço superior, que seria, no caso, frontal, aqui orbicular dos olhos, a glabela, né, o famoso bravo, para também inativar essa região de movimentos que formam a ruga. Já a região do terço médio, aí são outras questões que a gente tem que planejar para rejuvenescer, né? Então, a gente, com o Botox, fez a paralisia dos músculos, justamente para a gente não gerar a ruga, mas em alguns momentos a gente precisa preencher alguns espaços, né? E aí a gente vem com o que, em segundo lugar, os preenchedores? Pois é, os preenchedores primeiro vieram com toda a força, agora já estão ladeira abaixo, né? Porque, como sempre, o ser humano começa a passar um pouquinho dos 80 ali no pardal e... Então, agora a gente está vendo que a gente está vendo pessoas muito transformadas por exagerar, né, no preenchimento e não ganha-se com isto firmeza, né? Eu ganho volume. E volume, quando ele murcha, cai. E cai feio, né? Então, hoje a gente sabe que o grande carro-chefe do rejuvenescimento facial
não são mais preenchedores, e sim os liftings com os lasers e a alta tecnologia das máquinas, que a gente vai manter a identidade da criatura sem mudar o RG dele. Sem mudar o RG é ótimo. Não, eu brinco porque tem paciente que depois o celular não reconhece a face, dependendo do que faz, né? E é real. Mas é isso, a gente está hoje, então, trabalhando muito o lifting casado com as tecnologias, porque eu vou manter a característica natural, apenas melhorar, né? Melhorar o tônus daquela pele, melhorar aquela superfície da pele, melhorar aquela questão muscular, aquela queda. Claro, a gente vai usar alguma coisa regeneradora. Vamos usar bioestimuladores, biomoduladores, que não são preenchedores. Eles apenas ativam células já programadas para fazerem colágeno e trabalhar naquela região que estava antes parada, né? É diferente. E o que vem a ser o bioestimulador? Então, o bioestimulador, ele é um produto, né, que ele é biocompatível, ou seja, ele não é um produto que o teu corpo vai rejeitar, entre aspas, né? Então, por exemplo, os bioestimuladores à base de cálcio, eu vou lá, eu coloco, injeto embaixo da pele, no tecido subcutâneo, né, pequenos filamentos daquele produto que ele vem viscoso, um gel, bioestimulador, injeto, então, aquelas microesferas, nanosferas de cálcio, e o meu corpo entende que ele tem que mandar células para lá, nova, para trabalhar ali, administrar aquela presença, tá? Então, eu forço células migrarem para essa região que antes estava parada de produção do colágeno. Isso é um bioestímulo, tá? Hoje, a gente sabe que como isso causa inchaço, um pouco de dor, porque as células têm que ir lá trabalhar, vai inchar. E a gente tem muitas vezes pacientes que não gostam de ter esse pós, né? Não quer estar inchada, não quer estar com dor. Então, foi se desenvolvendo os biomoduladores, onde eu vou, então, lá no núcleo da célula que está parada e mando ela trabalhar. Resumindo, é isso, tá? DNA do salmão, exossomas, então são tentativas de fazer com que a célula que está ali parada trabalhe e não migre tanta célula nova. Mas ambos têm a mesma finalidade, né? Que é retomar essa atividade, né? Tecidual. Então, ele cria novas células e o outro dá uma chacoalhada na célula para ela voltar a trabalhar. Exatamente isso. Um biomodula, vai lá no software da célula e diz, vamos trabalhar, vamos segurar a água aí, vamos formar colágeno, e o outro não. Vêm os exércitos de células novas ali para trabalhar a região. Para agrupar, perfeito. E desse procedimento que as pessoas às vezes não querem fazer porque fica inchado e tudo mais, mas é muito tempo inchado? É que a gente não tem como prever a resposta de cada ser humano, né? A gente presume, né, que vai formar uma reação inflamatória. Eu estou provocando uma reação inflamatória. Então, eu presumo que eu vou provocar essa reação inflamatória controlada, né? Mas nem sempre eu controlo. Sim. Só que daí eu vou lá e vou mandar a criatura tomar um anti-inflamatório. Então, eu vou estar fazendo um joguinho de põe e tira, né? Estou provocando uma reação inflamatória e deixo ela tomar um anti-inflamatório porque inchou muito, está vermelho e doendo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tentar dar esse equilíbrio. Normalmente, é uma reação inflamatória tranquila e que a pessoa consegue levar ali 2 dias bem. O negócio é fazer na sexta-feira, que segunda-feira já tá pronto. Adoro sexta-feira. O sextou lá na clínica para virar... Muito bem. E botar a roupa de mendigo em casa e esperar. E ficar de molho aí 2 diazinhos. Muito bem. Então, a gente falou do Botox, a gente falou do bioestimulador, dos preenchedores. E o que mais que está chegando na clínica nova agora, no sentido estético? Agora a gente tem as máquinas, isso? Exatamente. Então, eu estou fazendo uma parceria com a Maria Eduarda, a Madu, né? A Maria Eduarda, ela está concluindo biomedicina, mas a área dela são as máquinas, né? Ela trabalha com Lavian, com Ultraformer, com depilação a laser. Vamos entrar agora no laser do CO2, que é o carro-chefe do momento, né? Porque o CO2, ele trabalha muito bem essa contração da pele, né? Por fora. Ele literalmente contrai muito pele, né? Só que o CO2, ele tem a questão do pós-operatório, né? Da reação inflamatória, do inchaço, da casquinha,
enfim, do vermelho. Mas, assim, é aquela história. Hoje, se eu quiser repor perda, eu tenho que fazer um dano, tenho que causar um Certo. dano no tecido, né? Então, isso não se conseguiu ainda mudar esse tipo de procedimento, né? Se a gente quer que o corpo trabalhe em cima, Sim. tu tem que causar aquele dano. Não existe a né? pílula mágica. Claro que não é qualquer dano também, né? Sim. É um dano que a gente tem que saber estudar, saber que plano eu quero atingir, qual o resultado que eu quero ter, por que nesse paciente mais, nesse menos. Não é receita de bolo para todo mundo. Isso a Maria Eduarda Amadou, ela trabalha super bem, porque se tu olhar lá nas fichas, cada paciente dela tem o seu protocolo, com a sua indicação da potência da máquina, da profundidade, dos joules, seja lá no que for, é personalizado. Né? Porque a gente Certo. sabe que tem clínicas que conseguem fazer, às vezes, um valor bom ali para a pessoa, né? Atrativo, mas tu sabe que ela vai usar aquela receita para todo mundo. Né? Porque daí ela também vai conter o gasto dela ali, né? Que nem o Ultraformer, ele é um procedimento que é por disparo, né? Vem os cartuchos ali carregados com X disparos. Dependendo do fulano, eu vou usar 200 disparos, olhando a outra pessoa, eu vejo, não, ali preciso de mais disparos, automaticamente Tem o umas custo... que tem que ser um tiroteio. Mas isso aí a gente tá todo mundo na fila, né? Sim, é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo para ficar na metralhadora lá. Então, claro que o custo vai ser diferente. Vai ser diferente. Né? Vai ter maior custo quem tiver que necessidade de mais disparos. De mais disparos. Um exemplo. E essas máquinas delas não estão só relacionadas ao rejuvenescimento do rosto, né? E sim Negativo, do corpo inteiro, né? Inteiro, exatamente. Que outras regiões que o pessoal tem feito muito? Olha, corpo inteiro. abdômen, o corpo inteiro. Menos no fio de cabelo. Também dá. Também dá. Também dá. Mas assim, a barriga, né? Aqui a pochetezinha ali no flanco, Que né? é a última coisa que sai, aquela É a ali. última que sai. Amor Qualquer verdadeiro é aquilo ali. Aquele fica contigo no ruim e no bom, né? No ruim e no bom. Então, sim, tem sempre esses lugares que são mais, né? Enfim, são inimigos do pessoal. E a gente trabalha também, né? A gente trabalha com enzimas liporredutoras, a gente trabalha com enzimas contra a flacidez, com ultraformer corporal, né? Certo. Em regiões que o ultraformer eu sou fã. Ele trabalha os 3 planos, né? Então é músculo, subcutâneo e pele, então ele é completo. Tem também para a superfície de pele, que é o Lavian, né, que ele vai tirar manchas, rugas finas, cicatrizes, né? Ele trabalha bastante. Aí uma hora tem que chamar a Maria Eduarda para esmiuçar Vamos chamar. E aí, então, essas máquinas elas vêm não só para tratar a pele, mas então também para tratar medidas, diminuir medidas. Sem dúvida. Tem a criolipólise, daí também abre outro leque, né, para tratamento de tecido adiposo, né? Então, também reduz muito a medida na hora, né? E depois também se consegue bastante efetividade com o passar dos dias. Claro que eu sempre digo para meus pacientes, não adianta tu fazer ali tudo que tem que ser feito, sair dali para um rodízio. Não adianta sair ali da enzima e comer um X. Entendeu? X tudo ainda. É legal, assim, incorpora, né? Eu tô fazendo um procedimento que eu tô ali tentando não, porque, por exemplo, as enzimas, elas conseguem romper a barreira ali do adipócito, explodir ele e esvaziar aquele conteúdo que aumenta o volume. Então, o teu corpo vai fazer o quê? Tomar água e deixa ele eliminar as toxinas. Algumas células, elas sofrem apoptose e morrem. Outras, elas só se lesionaram, mas estão ali, né? Então, o que vai acontecer? Se tu não conseguir te dar uma regimentada, com o passar do tempo, a região consegue ali se restabelecer. Algumas pessoas têm o poder de conseguir manter mais tempo aquele tecido paralisado ali, mas outras não. Outras é uma capacidade assim regenerativa boa, então quando vê consegue recuperar ali o adiposo junto, né? Dessa questão de aliar o tratamento com
uma dieta com atividades físicas, né? Eu estava estudando sobre o assunto esses dias e vi que, por exemplo, quando tu faz alguma coisa ali relacionada à célula de gordura, muitas vezes o procedimento não necessariamente mata essa célula, e sim ele desloca ela. Então, ela fica, por exemplo, na tua corrente sanguínea. E aí você precisa fazer mais atividades físicas, mais exercícios para essa célula de gordura que está circulando no teu corpo, ser usada como fonte de energia, é isso? Exatamente, tu literalmente usa como combustível, que é o fator, a causa principal do armazenamento, né? O Aham, corpo pensa que ele tem que guardar essa energia, então ele aham, vai, se tu tiver com excesso, ele vai guardar em excesso, e se tu sim. conseguir deslocar e conseguir, então, usar como fonte de energia, beleza, aí tu resolveu, né? É porque as pessoas, a grande maioria pensa que tu vai ali, faz o procedimento e tu acaba, né, sumindo, né, aquela célula, né, e trazer essa clareza de que a célula, na verdade, ela só vai estar em algum outro lugar do teu corpo, né, tu conseguiu deslocar ela, né, que digamos que é daquela região específica ali, que geralmente no processo de emagrecimento você não consegue, né, então essa célula está circulando É. e que tu precisa daí queimar essa célula, não é assim, vai lá, faz o procedimento e depois volta para casa e faz o bolo de chocolate. De jeito nenhum. É que, como tudo, né? A gente, Uhum, na verdade, até o exercício físico, se eu fizer. Claro que o exercício físico te traz a vantagem de que, se tu até comer o bolo, tu tá com aquela uhum, tua atividade metabólica acelerada, tu queima, né? Até uhum. um determinado momento. Então, não existe milagre, né? Existe constância. Por exemplo, tem gente que malha, que se cuida e tem ainda uma tendência genética de ter aquela gordura em determinado lugar. Uhum, Ali que eu gosto de entrar com esses procedimentos, porque realmente tu vai ter um resultado uhum. satisfatório, visível, porque ele está fazendo tudo. E aí aquilo só dá aquele Um empurrãozinho, né? complemento. Vamos só agora esculpir aqui, porque é aquilo ali que aquele produto tem a capacidade de fazer, né? Maravilha, muito bem. Bom, a gente conseguiu explanar tudo ali sobre a clínica, tudo sobre a questão da área de rejuvenescimento, da área de beleza da clínica, né? E a partir de todas essas questões que a gente falou aqui, está nascendo um clube, né? Me conta então sobre Sim, o Clube do Rejuvenescimento. exatamente. Claro que então a gente está sempre pensando, né, como que a gente vai oferecer para as pessoas de uma forma que seja possível, que todo mundo seja adepto, né? Que a gente Aham. sabe que não está fácil a vida, né? Por exemplo, o Botox, né? O Botox, eu sempre digo, não sabe por onde começar, começa pelo Botox, Uhum. né? É uma coisa que é o básico que dá certo, não é tão inacessível, acredito que tenha procedimentos bem mais custo alto, né? Uhum. Então, só que daí eu brinco, não adianta parcelar em 10 vezes o Botox se ele durar 4, 5 meses, né? Exatamente. Que daí tu vai estar pagando e com raiva que tu já está com as rugas. Então, baseado nisso, a gente está criando, né? A gente está criando protocolos para as pessoas poderem ter este procedimento o ano todo, Uhum. né? Eu diria que se tu fizer Botox 3 vezes ao ano, tu tá feliz da vida, tá coberto, né? Não vai passar Sim, ruga o ano inteiro, e vai pagar de uma forma que consiga pagar sem sentir, né? sim. Tu E vai tem mais poder parcelar, previsibilidade. exatamente, vai parcelar em 12 vezes, vai fazer, então, essa divisão de parcelas de forma que não sinta e continue, então, feliz da vida Aham. com o seu Botox e alguns procedimentos também que vão ser contemplados nessa comunidade aí, Certo. né? Agora, de novo, a gente entrega a idade. É praticamente o carnê do baú para beleza. Exatamente. O próprio carnê da beleza, né? Para poder não ter desculpa de que não está fazendo porque não consegue, né? E, assim, para quem tem essa preocupação, até é uma questão ver isso de uma forma inteligente, porque daí a pessoa vai colocar no seu orçamento lá o valor mensal e todo mês ela vai fazer o pagamento ali e ela já tem essa recorrência dos procedimentos, né? Que É, muitas vezes não vai ser só o Botox, né? Quais outras coisas que a pode gente ter nos tá, a planos? gente tá botando junto bioestimuladores, preenchimento labial, né? Porque a gente perde muito Uhum, essa questão de estrutura labial, limpeza de pele, laser, Lavian, uhum, Ultraformer tá também contemplado
nesses pacotes, procedimentos. né? Aham. Deixa eu ver se... o Skin Booster, né? Que é uma espécie de uma hidratação de dentro para fora, que é injetável, né? Que vai Certo. vitaminas e ácido hialurônico para hidratação. Aí vai depender do pacote que a pessoa vai querer adquirir, né? Certo. Tem pacotes mais completos e tem pacotes mais sucintos, né? Vai depender da necessidade de cada Sim. um e de como essa pessoa vai querer investir, né? Claro. Para esse longo prazo aí no ano. Então não tem mais aquele negócio do desespero de chegar lá em outubro, né? Querer fazer a beleza do verão. Não tem, que fazer é errado, né? porque não dá tempo, né? Não dá tempo, daí tu tá todo endividado, daí vem as festas de final de ano. E aí nada ajuda. Nada ajuda. E aí então é isso, é a construção de uma beleza contínua, né? De uma manutenção para Exatamente. o objetivo específico. Exatamente. É uma construção de uma beleza que um rejuvenescimento constante, né? Que tudo hoje em dia é dentro do que tu tem constância, né? Sim. Na vida da gente, né? Então é isso que acontece. Não dá para se abandonar, né? A gente tem que Exatamente. pagar manutenção da casa, do carro, do não sei o que, não sei o que. Vamos Se tu pagar for a deixar manutenção do para corpo. quando sobrar, não vai se priorizar, né? Não vai se priorizar. E o interessante é que daí esse clube ele vem não só com vários serviços associados, mas vem também com então a facilidade do pagamento no sentido de ter a previsibilidade e de um valor mensal menor, mas também com algumas promoções, Exatamente, ele vai ser... com benefícios também num grupo específico, Quando ele né? for, como ele vai ser, vão ser pacotes, vão ser valores com desconto e com facilidade de pagamento, ou seja, a pessoa vai parcelar em 10, 12 vezes, né? Todos esses procedimentos programados para o ano todo. Então, ela vai lá, faz um pagamento, parcela e fica programada para comparecer lá em datas X para fazer sua manutenção. Muito bem, agora já dá até para pedir o cartão de crédito do marido, né? sem Quero fazer só uma compra. É uma vez só que eu vou ir. Tá certo, muito bem. Acredito que isso vai fazer bastante sucesso aqui na região. É verdade, tenho certeza. Muito bem. Muito bom. A gente conseguiu aqui falar um pouquinho sobre ti, a gente conseguiu falar sobre a clínica, trazer essa novidade do rejuvenescimento. A nossa hora que passou voando. Com certeza. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para as mulheres, do que elas necessitam ouvir, ou talvez até do que tu talvez deverias ter ouvido e não ouviu, e que hoje faz sentido para ti, que tu quer passar para elas. Pensando na minha história, né, na minha vida como mulher, eu diria que a gente não deve se deixar para depois, né? Muitas vezes a gente prioriza as outras coisas, os outros e se deixa para depois. E eu percebo que quando a gente se deixa para depois, não conseguimos dar conta também das outras pessoas e das outras coisas, porque a gente estando bem com a gente mesmo, o resto acontece, né? O contrário também acontece. Se tu não tá feliz, se tu não tá realizada, se tu não tá de bem contigo mesmo, parece que daí nada dá certo, né? Eu vejo isso nas minhas pacientes. Quando elas se priorizam, o trabalho flui, o casamento, a vida em todos os aspectos, parece que ela consegue executar com maestria, né, a sua vida, levar a vida com mais efetividade, mais glamour. Até porque a gente só pode doar aquilo que a gente tem, né? Exatamente. Eu não posso oferecer algo que eu não tenho, né? Muito bem, muito bom. Inspiradora. Acredito que faça muita conexão, principalmente com mulheres, pelo sentido da sociedade em si, as suas atribuições, né? Casa, família, trabalho, e, enfim. O tempo voando, né? O tempo voando, mas no sentido de se priorizar, acredito que seja também fundamental. Todos os seres humanos, né? E o se priorizar, ele vem no sentido de cuidar da saúde, né? Estou trabalhando demais, ok. Aí, em algum momento, vai ter que parar para cuidar da saúde, né? Então, olhar para si, né? Tempo a gente tem para tudo, né? Às vezes as pessoas vêm para mim e dizem assim, eu não estou com tempo para isso. Tá bom, e se fulano morrer agora, tu não vai parar tudo e vai lá no velório e vai ter que resolver isso? Ou se alguém adoece e tu não vai ter que parar tudo e ir para lá? priorizar. Então, né, tempo tem, é só
Só priorizar. É só a gente, né, se priorizar que acontece. Então tá bom, muito obrigado Imagina, por eu que esse agradeço. bate-papo, por esses ensinamentos também. Acredito que algumas pessoas puderam aprender um pouquinho mais aqui e que a gente em breve possa estar fazendo um novo bate-papo. Com certeza, adorei. E é isso aí, vamos cada vez mais enriquecer o pessoal de informações, que é para isso que a gente está por aí. Perfeito, muito obrigado. Obrigada, E para você querido. que está nos acompanhando agora aqui até o final, muito obrigado pela sua audiência. Você pode deixar comentários aqui no vídeo, que depois a Raquel vai poder acessar e estar respondendo vocês. Então, obrigado por vocês estarem até aqui e até o próximo episódio.